Boa noite, pessoal que nos acompanha ao vivo. Sejam muito bem-vindos aqui. Mais uma live nessa quarta-feira de cinzas aí, pós-carnaval. Vamos chegando, pessoal que está chegando aí, vão me dizendo, por favor, se está tudo ok, se o som está chegando ok, a imagem está chegando ok aí. Vocês estão me ouvindo de boa? O Josias, advogado, acabou de chegar. Boa noite, Josias. O Rodrigo Osh entrou por aqui. Boa noite. Me deem um feedback aí só se vocês estão me ouvindo bem. Sunshine está por aqui. Estão ouvindo bem? O som tá legal? Tá tudo ok? Beleza, o Josias está dizendo que tá ok. Então vamos lá. Eu vou tirar os comentários, tá bom? Para falar um pouco sobre o tema da live de hoje. Ó, meu patrão Jair, saudade de você, Jair, um abraço. Eu vou tirar os comentários para falar um pouco sobre o tema da aula de hoje. Vou dar uma explicação de por que eu estava sem falar sobre esse tema e já há algum tempo, e também porque vai ser uma das últimas vezes que eu vou tratar desse assunto aqui no meu Instagram, beleza? Então eu vou tirar os comentários aí e depois eu abro os comentários caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. Desativar aqui comentários. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos tratar hoje das minhas perspectivas, das minhas projeções sobre como deve ficar o cenário da questão dos objetos, da questão das armas no Brasil, tá? Eu vou falar sempre objetos, porque ao falar a palavra correta da sigla F, eu normalmente acabo sendo punido aqui pelo Instagram, e tem algumas diretrizes aqui do Instagram, e eu evito usar essa expressão. Então quando eu falar em objetos, vocês sabem o que é. Quando eu falar em CACs, eu estou me referindo aos caçadores, atiradores e colecionadores, tá certo? Outra coisa, eu não vou falar aqui em linguagem técnica, até porque nem todo mundo que está nos assistindo tem um conhecimento técnico, então eu vou tentar falar da forma mais simples que eu puder, com menos ênfase técnica e mais ênfase na realidade. E terceiro e último nesse preâmbulo é o seguinte: quem me acompanha há mais tempo sabe que, como professor de Direito Penal e Processo Penal, como autor de livros da área e também como professor da parte de legislação especial, eu me dedico ao estudo com mais ênfase de algumas legislações já há alguns anos, há mais de 20 anos. Especificamente o Estatuto do Desarmamento Civil, desde que ele foi publicado, ele é um dos meus objetos de estudo. E por causa de minhas atividades, eu frequento os bastidores de Brasília há mais de 2 décadas. Eu comecei a frequentar os bastidores de Brasília lá pelo início dos anos 2000. E nas últimas semanas eu tenho tentado levantar o máximo de informações possíveis dos bastidores de Brasília, de pessoas que conhecem efetivamente o funcionamento do judiciário, de pessoas que estão diretamente dentro do legislativo e demais situações, para que eu pudesse formar minha percepção pessoal e externar a minha percepção sobre o tema para os alunos. Então tudo que eu vou falar para vocês agora não é baseado no que eu desejo. Nós precisamos saber diferenciar o que nós desejamos e aquilo que efetivamente é razoável se imaginar. Eu vou lhe dizer o que eu acho que é razoável se imaginar no âmbito jurídico, no que diz respeito à questão dos objetos. É diferente do que eu desejo, é diferente do que eu espero. Eu desejo o melhor dos cenários, mas eu não acredito que esse melhor dos cenários vá acontecer. Se você está aqui em busca de uma solução mágica, em busca de uma fórmula mágica, você está aqui em busca que eu doure a pílula para você, se você está aqui em busca de uma mentira reconfortante, me perdoe, mas esse não é o local. Tá bom? Eu também queria uma pílula mágica, eu queria uma mentira reconfortante, mas o que eu vou trazer é a realidade do que eu acredito. E até agora as projeções que nós temos conseguido levantar dentro desses bastidores, elas têm se confirmado. Bom, vamos lá. Nós estamos quase terminando o primeiro mês do recadastramento junto à Polícia Federal. Recadastramento esse que é obrigatório para os CACs, ok? Cadastramento de todos os objetos, enfim. O cadastramento começou agora no começo de fevereiro, hoje já é 22 de fevereiro, então estamos pertinho de terminar o mês de fevereiro, e ele vai se estender ao longo do mês de março. Algumas pessoas iniciaram um processo de discussão jurídica com impetração de habeas corpus para não serem obrigados a fazer esse recadastramento, visto que a legislação, por motivos que eu já expliquei em lives anteriores, e aí vocês procuram no meu canal no YouTube, vai estar lá, vocês procuram aqui no Instagram também, está lá. Eu já expliquei
detalhadamente o porquê esse recadastramento é ilegal, visto que a legislação nos subordina a nós, CACs, ao Exército Brasileiro. E também porque é desnecessário, visto que o Estado brasileiro já tem acesso a esses dados, até porque os dados do EB são dados que pertencem ao poder público da União. E aí eu já expliquei detalhadamente, no objeto da nossa live, de por que esse decreto, essa portaria, na verdade, do Ministério da Justiça, determinando recadastramento é evada de vício, é ilegal e inconstitucional. E já expliquei também que o fato de ser ilegal e inconstitucional não diz muita coisa mais no nosso país. E aí algumas pessoas começaram a impetrar habeas corpus. Inclusive, nós tivemos um CAC que conseguiu, na verdade eu soube de 5 no Brasil, um ganhou repercussão, outros 4 não ganharam repercussão, que eu tomei conhecimento, foram 5 CACs no Brasil que conseguiram medidas liminares que não, em tese, os desobrigariam a esse recadastramento. Só que essas medidas caíram por terra em menos de uma semana com a decisão do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que inclusive tornou-se prevento doravante para apreciar quaisquer questões dessa natureza. O ministro do STF, Gilmar Mendes, ele determinou que essas liminares eram descabidas, que não havia discussão de constitucionalidade quanto a isso e que, em bom português, os CACs têm que fazer o recadastramento, sim, junto à Polícia Federal, nos termos estabelecidos pelo Ministério da Justiça. Então, qualquer possibilidade de discussão jurídica sobre o recadastramento não existe mais, tá certo? Está afeto a prevenção do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes já deixou claro sua posição, então não existe discussão jurídica mais. É obrigatório, embora insista em legal e inconstitucional ao meu sentir, com todo respeito, mas sem ilegal, sem inconstitucional, ferir a pirâmide de Hans-Kelsen, como a gente já colocou, não é mais hoje objeto de discussão no direito brasileiro. Então, é obrigatório sim o recadastramento. Eu vejo algumas pessoas, com todo respeito, bravateando aí nas redes sociais, eu não vou recadastrar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu vou debater, eu vou discutir. E eu sempre digo que cada um tem que ser adulto o suficiente para arcar com os ônus e os bônus da sua decisão. Cada um tem que ser adulto o suficiente para tomar uma decisão, e a partir do momento que você escolheu ser CAC, você, em tese, demonstrou que tem maturidade, então cada um tem que arcar com as consequências de sua decisão. Eu só gostaria de fazer um alerta. Nós, cidadãos comuns, nós, CACs, nós não temos o escopo e o guarda-chuva de proteção que muitas dessas pessoas que estão nas redes sociais dizendo que só por cima do meu cadáver eu faço recadastramento, eu vou fazer ou não vou fazer recadastramento, tem. Nós vivemos vidas comuns, nós temos o CPF que nós usamos desde para matricular os nossos filhos na escola até para receber o pagamento do salário no banco, tá certo? Então, ponderem a decisão, se vocês vão recadastrar as armas de vocês, vocês não vão fazer o recadastramento das armas de vocês, ponderem a decisão de vocês com base na realidade de vocês. Não projetem a sua realidade com base no que os outros dizem na internet, com base naqueles que vivem num mundo completamente diferente do que você vive, estão dizendo que vão fazer ou vão deixar de fazer. Eu particularmente irei fazer o meu recadastramento. Eu vou esperar um pouco mais. Eu não acho que vai existir nenhuma mudança nessa portaria. Eu acho que o recadastramento vai ser obrigatório até a última data. Eu vou esperar um pouco mais até o começo do próximo mês e eu irei proceder ao meu recadastramento. Mas isso é uma opinião minha, isso é uma decisão minha. Até porque você recadastrando ou não, cadastrando na verdade, ou recadastrando ou não, isso não vai mudar o cenário. Isso vai gerar um prejuízo grande para você, mas isso não vai promover uma alteração de cenário. Antes que alguém me pergunte como abrir o chat, eu já vou me antecipar. Professor, mas o senhor não acredita nos movimentos que estão acontecendo no Congresso Nacional, nos PDLs, nos projetos de decreto legislativo que foram tentados no Congresso Nacional para barrar esse recadastramento? Não, eu não acredito. Eu acho que são bem intencionados, mas são política. Nós temos que levar em consideração que o âmbito jurídico não existe mais, não existe resguardo jurídico algum. Ele nunca existiu, na verdade era sempre a título precário, né? Tudo que se referia aos CACs e aos objetos era a título precário. E algumas pessoas passaram a se fiar no âmbito político.
Perceba que para um PDL desse conseguir produzir algum efeito, ele precisaria no mínimo ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje é dia 22 de fevereiro. Se essa semana está morta, o carnaval está acabando hoje, mas o pessoal só vai voltar terça-feira da semana que vem, eu acho que é dia 28 de fevereiro, acabou. Tem que existir todo um movimento para se pautar isso no meio de um processo onde no Congresso estão brigando para conseguir mais 20 assinaturas que faltam na Câmara dos Deputados para instalar uma CPMI em relação ao dia 8 de janeiro e conseguir pautar um PDL que venha assustar essa questão do recadastramento, eu acho muito pouco provável. E ainda que consiga pautar, tem que passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. Ah, não, então a gente consegue aqui um rito que não passa pela CCJ, ok. Mas será que vai existir interesse político, jurídico não tem mais, interesse político dos parlamentares em tocar isso? Eu me lembro quando veio essa questão da obrigatoriedade desse negócio que usa no rosto, que também não pode falar o nome aqui, porque senão a gente é punido pelo Instagram, dentro das aeronaves, determinado pela Anvisa, mesmo com todos os estudos. Hoje mesmo saiu no New York Times, que é o jornal, para mim, um dos jornais mais left, vamos dizer assim, que nós temos na mídia mundial. Tirando o corpo fora e dizendo da inutilidade, e na época já tinha estudo randomizado aí de Deus e o mundo aí dizendo que era inútil, e quando o pessoal não, vamos fazer um PDL para assustar esse decreto das coisas que usam no rosto, né, dos aviões, bicho, uma coisa é dizer que vai fazer, outra coisa é conseguir pautar, ter força política. Quem é o parlamentar, qual é o grupo forte de parlamentares que vai querer estar entrando num desgaste desse que não vai dar lucro nenhum? Parlamentar, como qualquer pessoa, ele faz uma conta de lucro e prejuízo. Em relação a essa questão dos objetos, em relação a essa questão dos CACs, vai ser a mesma coisa. Os parlamentares vão fazer uma conta de lucro e prejuízo. Os parlamentares só vão prezar dos CACs daqui a 4 anos. E daqui a 4 anos não vai existir mais praticamente CAC no Brasil. Fora que se você pegar os parlamentares que se elegeram dizendo defender a pauta dos clubes, dizendo defender a pauta dos lojistas, dizendo defender a pauta dos objetos, eu diria para você que 90% deles, eles não são defensores efetivamente da pauta. Eles são defensores dos votos que a pauta traz. Essa pauta ela vai entrar em decadência agora. Daqui a 4 anos, 95% dos clubes de tiro que existem no Brasil hoje estarão fechados. E assim, eu já vi muita gente séria fazendo essa projeção. E é aquela história, uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que eu quero, o que eu desejo, outra coisa é que é razoável se enxergar. Tem muita gente que está com CR, que CR vai vencer aí, não vai conseguir renovar CR. Você não vai ter o ingresso de novos CACs no ritmo que nós tivemos nos últimos 4 anos. Então vai ser um nicho que não vai ser capaz de eleger um número muito grande de parlamentares, e esses parlamentares que estão lá basicamente vão fazer a seguinte conta: eu não vou me desgastar por algo que daqui a 4 anos não vai garantir minha reeleição. E olhe, e fora que nos bastidores de Brasília a coisa que eu mais escuto é se falar em ciumeira. Por quê? Porque efetivamente tem pessoas que trabalham pela pauta dos CACs. Eu digo sem medo de errar, talvez a pessoa que mais tenha trabalhado pela pauta dos CACs antes mesmo de ser eleito tenha sido o Dr. Marcos Paulon. O ProArmas talvez seja um movimento hoje de defesa de uma ideia e de uma classe mais organizada que nós temos no Brasil dentro da sociedade civil. E tu acha que as pessoas vão querer defender alguma coisa que vá fortalecer 3, 4, 5 e que vá trazer ganho político num cenário de CACs reduzido daqui a 4 anos para 3, 4, 5 pessoas? Não. Os caras estão fazendo uma conta muito pragmática. O que é que eu tenho a ganhar, o que é que eu tenho a perder? Quem entrar nessa onda de apoiar os CACs, o que é que vai acabar acontecendo? Vai perder as emendas. O governo federal tem 200 bilhões de reais para liberar de verbas parlamentares. Algumas são discricionárias, outras não são discricionárias. Me desculpe, mas o que pauta política não é rede social. O que pauta política não é indignação. O que pauta parlamentares e qualquer político, qualquer pessoa é o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. E hoje, dentro do Congresso Nacional, a maioria dos parlamentares, nesta relação simbiótica de ganha, ganha, perde, perde com o governo federal, tem muito mais a perder ficando do lado dos CACs e muito mais a ganhar ficando do lado do governo federal. É tanto que a PEC da teto de gasto só foi aprovada, na minha opinião, por causa da garantia de 200 bilhões de verba, que é coisa que muito parlamentar nunca teve.
Então aquele parlamentar vai fazer a seguinte conta: eu vou deixar de ter acesso a essa verba para defender uma pauta que daqui a 4 anos vai estar enxuta, reduzida, com menos eleitores ainda, que vai ter menos lojistas e menos clubes para me apoiar, inclusive na minha campanha, ou eu vou receber dinheiro para botar uma ponte que na época da eleição vai estar todo mundo passando por cima e lembrando de mim, para fazer uma praça que na época da eleição vai estar todo mundo lembrando de mim, eu vou poder estar lá fazendo foto e pedindo voto. Eu vou me desgastar para defender um PDL que vai resolver ou vai minimizar a vida dos CACs em relação ao recadastramento agora, ou eu vou garantir, por exemplo, poder ter uma indicação para o terceiro escalão. Essa é a conta que eles fazem, cara. Qualquer coisa diferente disso aí, é porque tem uns que vão ser pautados por ideologia. Tem. 5% que é pautado por ideologia. Mas tem alguns que são muito fortes em redes sociais. Tem alguns que são muito fortes em redes sociais. Mas rede social não é política. Rede social é histeria. Não é direito, não é política. Não é direito no sentido jurídico do termo. Rede social vive muito mais de histeria, clickbait, like, do que propriamente Brasília. Brasília é blindada. Brasília faz a conta de 4 anos de ganho e perda e a eleição. 4 anos de ganho e perda e eleição. Sempre foi assim, sempre. E eu não acho que vai mudar agora por causa de nós CACs. Então, talvez, se o trabalho que o Dr. Marcos Paulão esteja fazendo consiga pautar, pelo menos na CCJ, alguma discussão sobre isso aí, talvez dê um fôlego, um respiro, um cenário menos de terra arrasada, mas não vão conseguir sustar essa sanha do governo. O governo tem que botar a culpa da segurança pública em alguém. Você não vê mais falar em apreensão de drogas, você não vê mais falar em PRF combatendo o narcotráfico, você não vê mais falar em grandes operações contra o crime organizado, e a conta da segurança pública está chegando. E alguém tem que lavar a culpa. E o bode expiatório da história, o famoso factoide, que se fala desde os anos 60 na política, somos nós. Essa é a realidade. Quem está na rede social talvez não tenha entendido. Quem está ali vivendo de esperança talvez não tenha entendido. Mas o Congresso entende, não tem criança ali não. E as crianças que tem, elas são obliteradas. Chega ali a criança no sentido não de idade, tá? Mas no sentido de maturidade, os caras vai lá, o sistema engole. Por isso que eu digo, poucas pessoas têm a maturidade de luta que o Dr. Marcos Paulão tem. Pouquíssimas pessoas têm ali. A maioria está lá dentro da relação ganha-ganha. Então, eu não acho que vai ter sustação. Acho que está valendo, vai acontecer. Muitas pessoas me perguntam o porquê disso. Eu acho que, na verdade, pessoal, isso já é um jogo de cartas marcadas. Por quê? Está havendo um recadastramento dos objetos de uso permitido e dos objetos de uso proibido e restrito. Esse recadastramento, ao meu sentir, ele tem 2 objetivos. Qual é o objetivo? É tornar inviável a manutenção dos objetos de uso restrito nos CACs. Eu acho que logo após o final do recadastramento vai ser pautada as ADIs que estão pendentes de julgamento no STF. Professor, não pode ser pautada porque o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas. Ok, ele pediu vistas, mas lembre-se que o regimento interno do STF foi alterado e para os pedidos de vistas após a alteração, o prazo máximo para as vistas caírem e serem afetas ao plenário é de 6 meses. Os anteriores não, mas os posteriores sim. Então ali eu acho que, eu não sei de cabeça agora, eu tenho que fazer a conta, mas eu acho que é em maio, final de maio, o pedido de vistas feito pelo ministro Cássio Nunes completa os 6 meses, obrigatoriamente, que ele decida ou que ele não decida, o pedido de vistas cai, vai ser afeto ao plenário, e sendo afeto ao plenário, a gente já sabe que a decisão das ADIs já tem inclusive maioria declarada dentro do STF, para que as 3 ADIs que estão pendentes de julgamento sejam completas, e em sendo completas, o que as ADIs vão declarar? Elas vão declarar que os atos editados desde 2019, e é por isso que as ADIs, e é por isso que os decretos de hoje têm esse objeto temporal, essa determinação temporal, que os atos decretados desde 2019, eles são eivados de vício de inconstitucionalidade em sua origem, ou seja, eles são nulos. Eles não são anuláveis. Por quê? Porque existe uma questão de processo administrativo, que eu não vou entrar aqui, como eu disse, a live não vai ser técnica. Se houver uma declaração de anulabilidade da emissão dos CRAFs, da emissão dos registros, para os objetos de uso restrito para os CACs, era preciso notificação prévia, era preciso devido procedimento administrativo, é preciso uma série de coisas que leva mais 3 anos para frente. E como eu disse, hoje o CAC é bode expiatório.
Esse ano precisa ter alguma coisa para dizer que a culpa da segurança pública é do CAC. Então o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que é ali que chegou em maio, se não for maio, final de maio, começo de maio, mas é ali, maio para final de maio, começo de junho, enfim, cai às vistas do ministro Nunes Marques, todos os objetos já estão registrados na PF, os que não tiverem registrados, a PF sabe onde é que está, porque já tem o banco de dados do CIGESCORP, do Exército Brasileiro, e aí vem o STF, cai às vistas de Nunes Marques, vai para julgamento às ADIs, e nas ADIs o STF já tem maioria para dizer que todos os decretos editados a partir de 2019 em relação aos objetos de uso restrito, ao 556, por exemplo, que muitos CACs compraram, eles são eivados de vista inconstitucionalidade de origem, eles são nulos, eles não poderiam sequer existir. Os CRAFs são declarados nulos e a arma é confiscada. E o objeto é confiscado. Ponto. Eu não vejo outro cenário possível em relação aos objetos de uso restrito, inclusive os que estão em clubes, tá? Inclusive os que estão em clubes. Porque na hora que o CRAF é declarado nulo de pleno direito, o ato que permitiu que o certificado de registro fosse feito é declarado nulo por vício de origem, todos os atos decorrentes também são declarados nulos. Não tem direito adquirido, que nunca teve direito adquirido em relação ao objeto, não tem nada. Você tem uma nulidade do ato, ponto, acabou-se. Morreu Maria Preá. O ato é nulo. E aí deve ser editada uma nova portaria ali em meados do ano para que os objetos sejam entregues. Os objetos que não foram entregues, eles serão, obviamente, a galera vai lá e vai pegar. E eu não tenho dúvida, com todo o respeito e vênias que eu tenho à Polícia Federal enquanto instituição e os seus membros, que a Polícia Federal vai lá e vai buscar, ainda de quem não faça o recadastramento. Porque o banco de dados do CIGESCORP é um banco de dados que pertence ao governo federal. Inclusive com operações, me desculpe a sinceridade, pirotécnicas. Operações cinematográficas para pegar objeto restrito na mão de CAC. E aí depois, não sei se teria uma indenização, se não teria. O excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, ele já deixou entrever nas suas falas que o governo já se prepara para fazer uma indenização desses objetos, que ele precisa saber quanto é que vai gastar para fazer essas indenizações. Mas eu acho que o futuro para os restritos vai ser esse. Que você recadastre ou que você não recadastre. Cai às vistas de Nunes Marques, decreta-se a conclusão do julgamento, já existe uma maioria declarada dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Anula-se todos os atos, e eu insisto, poucas pessoas se ligaram que os novos decretos do atual governo, eles delimitam o lapso temporal a partir de 2019. Por quê? Porque o que está em discussão dentro do STF nas 3 ADIs são os decretos de 2019 para frente. Não colocaram os decretos de Temer, não colocaram os decretos de Dilma em discussão. Então a anulação será por vício de origem de tudo de 2019 para frente, incluindo principalmente a questão de uso restrito. Então acho que a questão de uso restrito está perdida. A discussão aí vai ser se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, aí vem aquelas bravatas, eu não entrego só por cima do meu cadáver, enfim. Cada um tem a maturidade de saber o ônus e o bônus. E eu não tenho dúvida que aqueles que não entregarem serão objetos de operações pirotécnicas. É preciso, a segurança pública vive de transparecer imagens, de passar imagens que dê ideia que ela está trabalhando. Nós não temos hoje imagens às vistas da sociedade de operações contra o narcotráfico, de operações contra o crime organizado. E é óbvio que os CACs que não entregarem seus objetos de uso restrito serão esse boi de piranha, como a gente costuma dizer, para mostrar que a segurança pública está trabalhando. Foi assim em outros países e não tem por que não ser assim em território brasileiro. Em relação à questão dos objetos de uso permitido, não é preciso nem a apresentação dos objetos, são objetos que você faz o recadastramento apenas burocraticamente. O que eu acredito que deve acontecer, e é o que eu tenho escutado muito isso nos bastidores de Brasília, porte de trânsito eu acho que não volta mais. Porque o porte de trânsito não volta. Não volta. Esse cenário que está aí, ele vai durar 50 anos. Mas eu não vejo. Não, eu vou mudar minhas palavras. Eu não acho que esse cenário vai durar 50 anos. Eu acho que mudando o governo, e eu acredito realmente numa mudança do governo aí,
por vias constitucionais, 1 ano, 2 para frente. Eu acho que Alckmin deve ser o nosso próximo presidente. Eu acho que talvez a gente consiga ter alguma reversão. Mas no atual cenário, esqueça a porta de trânsito. Os novos decretos, eles devem começar a ser editados logo depois da decisão do STF, certo? Até porque são decretos que vão versar sobre o confisco desses objetos. Então acho que no meio do ano ali a gente deve ter uma estabilizada na situação jurídica com os novos decretos. Não acho que vai ter voto de porta de trânsito, não acho que a gente consiga trazer de volta o cenário para os objetos de uso permitido que existia até 31 de dezembro do ano passado. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer um processo de burocratização muito maior de emissão e renovação do CR, principalmente para emissão vai ser 10 vezes mais complicado. Para renovação, eu acho que volta os níveis, depois eu posso fazer uma live aqui só falando de níveis, dos níveis para os CACs. Talvez aumente um pouco a questão da aquisição da munição, eu tenho escutado se falar sobre isso. Validade de CR, com certeza, não vai ser o que é hoje. Talvez validade de CR passe a ser anual, e você tenha que ter uma habitualidade muito maior, talvez por biometria, alguma coisa assim. E vai existir um processo de burocratização para você se manter CAC. Inclusive, eu acredito que deve existir, eu escutei já da boca de muita gente que conhece os bastidores em Brasília, eu acredito que vai existir um processo meio que vão dar uma forçada de barra para aqueles que têm os seus objetos no Exército e que usam o seu CR, eles transfiram os objetos, na verdade eles deixem esses objetos só na PF para sequer poderem ter autorização nos clubes. Porque também é notório que existe uma preocupação em reduzir o número de clubes no Brasil. Certo? Em todas as falas do excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino fica claro isso. Eles vão matar o setor por asfixia e eles pretendem sim reduzir o número de clubes no Brasil, até porque eu acompanho esse cenário, como eu disse, desde o Estatuto do Desarmamento Civil, da Lei 10.823 de 2006. 2016, quer dizer, vai quase 20 anos aí que eu acompanho esse cenário. E eu sou de um tempo onde dono de clube era amigo do rei. Os amigos do rei, eles eram dono de clubes. E eles usavam, inclusive, muitas vezes como pretexto, eles abriam espaço para treinamento de forças policiais nos clubes. Então, onde você tinha clube, muitas vezes você tinha pessoas que eram muito próximas do governo estadual e do governo federal. E eu já tenho visto articulações de donos de clubes de aproximação com o atual governo para voltar àquela velha política do amigo do rei. Então, Giovanni, escutei da boca de um dono de clube, que para ele seria interessante sim que os clubes menores fechassem, porque ele poderia cobrar mais caro. É o que eu digo, todo mundo é pautado pelo que tem a ganhar e o que tem a perder. Não ache que porque é o mercado dos CACs, é o universo do tiro, que as pessoas são movidas por ideais. As pessoas não são movidas por ideais, tirando raríssimas exceções. As pessoas são movidas por lucro e prejuízo. Eu vou ganhar ou eu vou perder. Ponto. Se você tem um mercado onde você tem 10 clubes e 1 ou 2 são amigos do rei, podem sobreviver, e os outros 8 vão fechar, esses 2 são amigos do rei, vão apoiar o fechamento dos 8. Ah, não, mas e bondade? Bicho, não existe bondade em política, não existe bondade nesse cenário. Quem acredita nisso, desculpa, é imaturo. Como eu disse, infelizmente, eu não vou dourar a pílula aqui para você. Certo? Se você quer uma mentira reconfortante, desculpa, eu não tenho uma mentira reconfortante para dar. Não acho, isso é uma projeção também, que o 9mm volte a ser restrito. Meio que o 9mm está já esqueceram do 9mm voltar a ser restrito. Então, deve dar uma estabilizada sem porte de trânsito, com os níveis, com uma pressão muito grande sobre o preço. Tem uma coisa que pouca gente se atentou, mas os importadores agora vão ter que fazer certificação do objeto em território brasileiro. Então, por exemplo, não adianta você ter um objeto aí que tem certificação na União Europeia, nos Estados Unidos, em todo o canto do mundo. Quando ele entrar no Brasil, ele vai ter que ter uma certificação feita
em território nacional. Isso vai fazer com que a maioria dos importadores ou não consigam mais trazer certos objetos de fora, certo? Ou então o preço suba muito. Então um cenário, por exemplo, de uma Glock G19 a 17, 18 mil reais, eu acho que é um cenário irrazoável daqui a 6 anos, daqui a 6 meses. Acho que é coisa para 25, 28, por aí. Acho que vai dificultar muito a entrada de insumo em território brasileiro. Isso vai encarecer muito, isso já vai asfixiar muito. Vai ser algo parecido com o que aconteceu com a publicação do Estatuto do Desarmamento Civil. Quem não quebrou teve que mudar de ramo ou teve que se adaptar. Isso por si só já vai ser um impacto. Com esse nível de dificuldade e de exigência, a quantidade de novos CACs vai diminuir abruptamente. Isso vai impactar os despachantes também. E com a dificuldade de renovação, vai ficar mais caro se manter CAC. Isso vai impactar também. Eu falava muito da popularização do CAC e do CAC G2C. Quando eu falava do CAC G2C, eu sempre tinha que explicar que não era uma crítica. G2C é porque é o objeto, talvez, de entrada da Taurus, o menos caro de ser adquirido. Então, aquela pessoa que queria começar a ser CAC, né, ele comprava uma G2C. Ele ali separava 10 mil reais entre filiação ao clube, documentação, aquisição do objeto e começava. Eu não vejo mais esse cenário nos próximos 4 anos. Vai voltar a ser uma coisa muito restrita, muito cara. Os sindicalistas do tiro vão efetivamente comemorar e bater palma. Porque tem muitos sindicalistas do tiro que olhavam para o CAC G2C com olhos ruins. Certo? Os clubes amigos do rei vão sobreviver, número muito menor. Isso vai encarecer, se você não tem concorrência, encarece. Se eu só tenho um clube numa cidade de 300 mil habitantes, ele não tem porque cobrar R$1.000, ele vai cobrar R$3.000, R$4.000 a anuidade. Até porque quem sobreviver nesse mercado vai ter que ser capaz de pagar isso aí. E esse é o cenário. Esse é o cenário que eu enxergo. Eu já dou por perdido a questão do uso restrito, certo? Acho que vai existir uma discussão, sim, sobre a indenização, valor total, valor parcial, como é que vai ser, como é que não vai ser. Acho que se o governo for fazer essa indenização, o nível de exigência, o cara está todo certinho, vai ser tão alta que muitos CACs não vão conseguir ter essa indenização. Acho que em relação ao uso permitido, vai existir uma forçação de barra, repito isso, daqui a 6 meses vocês podem me cobrar, vai existir uma forçação de barra muito grande para que muitos CACs que mantenham o seu acervo com o CR, eles convertam esse recadastramento da Polícia Federal em registro direto na Polícia Federal. É uma forma de diminuir mais ainda o universo dos CACs e a força dos CACs. E acredito que o porte de trânsito não volta, a não ser num governo Alckmin. Num governo Alckmin eu acho que sim, o porte de trânsito volta. Por N motivos que não nos cabe discutir agora. Eu acho que, na verdade, no governo Alckmin, a gente voltaria até o cenário do governo Temer, que para mim foi o melhor cenário que teve. A melhor época para mim foi do final do governo Dilma, começo do governo Temer. Em termos de legislação, tal. Não foi uma época de expansão do número de CRs. Mas foi uma época que, para quem já tinha CR, para quem já era CAC, a gente não estava sendo usado como boi de piranha, a gente não estava na crista da onda. Então, eu acho que no eventual governo Alckmin aí, a gente volta a ter algo parecido com o que tinha no governo Temer. Mas, se esse governo Alckmin não existir, esse é o cenário que eu prevejo para os próximos anos. Uma forçação de barra para deixar de ter CR. E não acredito, por mais bem intencionado que poucos no parlamento sejam, que o parlamento vai comprar essa briga para os CACs. Eu acho que não dá tempo o PDL de sustação do recadastramento, e acho que o que vai acontecer é o seguinte: nesse primeiro semestre, a grande luta dos nossos parlamentares, pelo menos aqueles que efetivamente estão motivados, afetos à causa, não aqueles que vão avaliar custo-benefício, vai ser conseguir pautar alguma coisa, pelo menos na CCJ. Eu não acho que é um bom caminho pautar um PDL de sustação. É bonito para botar na internet. Eu, o deputado fulano de tal, fiz um PDL para sustar o recadastramento e tal. Beleza. E você fez, tá pautado, vai ser votado e é bonito para dizer que está lutando, para dizer que está brigando.
para manter engajamento. Inclusive, muitos desses deputados eles ainda estão muito apegados à ideia do engajamento na rede social. Eles acham que engajamento em rede social é política. Eles acham que o fato de você ter engajamento em rede social hoje significa o trabalho da rede social, o trabalho de política. E quem conhece os bastidores de Brasília sabe que não tem nada a ver. Você tira a rede social de muitos desses parlamentares, acabou-se o trabalho político deles. Porque Brasília é conchavo, Brasília é conversa, Brasília é composição, Brasília é ganha, ganha, perde, perde. Deu para mim, deu para tu, não deu para mim, não deu para tu. Esse é o cenário de Brasília e sempre foi, não é de agora não. E sempre foi, há 20 anos que eu ando para Brasília, há 20 anos que esse é o cenário lá. Então, acho que talvez a grande luta seja para conseguir pautar alguma coisa na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e brigar, porque assim, que os opositores da pauta ganharam, eles ganharam, ponto. Que as pessoas que não entendem nada desses objetos e são pautados por ideologia vão determinar o que vai acontecer com a gente nos próximos anos, isso é fato. A discussão é o tamanho do dano. Se eles vão pautar 100%, 90%, 80%, se não tiver uma luta, se não tiver uma briga no sentido político, tá? Luta no sentido político. Instagram, luta, briga no sentido político. Não é nem para ter usado essas expressões, mas no sentido político, no sentido de debate de ideias, no sentido de discussão na Comissão de Constituição e Justiça, no sentido do devido processo legislativo previsto na nossa legislação, de acordo com a lei, de acordo com a vontade do STF, de acordo com o regimento das casas. Estou falando nesse sentido. Se não houver essa luta política, vai ser terra arrasada. Mas que o outro lado já venceu, isso é um fato. Que vai conseguir mitigar os maiores danos, eu não acho. Principalmente quem tem objeto de uso restrito. Desculpa, mas prepare para o pior cenário. Ok? Mas, se não existir essa contraposição, aí, meu amigo, é sambar em cima do caixão. Não tem muito o que fazer. Então, toda luta é válida. Hoje a situação é tão ruim que qualquer resquício de luta que mostre a contraposição é válido. Até porque os nossos parlamentares eles já enxergam isso, a maioria deles. Daqui a 4 anos, a pauta dos CACs não vai trazer voto. Dentro desse cenário. Um governo Alckmin traria. Mas dentro desse cenário, não. A pauta dos CACs hoje não é prioridade. Prioridade para essa turma são 200 bilhões em emendas. Então você tem 511 parlamentares, você tem 50, talvez que estejam motivados por ideologia. Desses 50 você tem 10 se conseguirem, que estão afetos à pauta. Porque tem muita gente que se elegeu aí dizendo-se defensor dos CACs e defensor das pautas, que antes de tomar posse já estava do outro lado. E falta de aviso não foi. Certo? Falta de aviso não foi. Vejo muita gente dizendo que não, porque o Exército vai proteger os CACs, isso aí é uma maturidade. Eu vou citar aqui uma pessoa que vem falando isso há mais de um ano. Um dos grandes especialistas em direito administrativo e legislação de armas no Brasil é o Dr. César Mello. O pessoal conhece ele por causa tem aquela brincadeira do porte abacaxi. O Dr. César Mello já dizia isso ano passado. Se você quer saber se o Exército vai defender os CACs, pergunte quem está acostumado a lidar com o CIGESCORP. E você vai ver o carinho que o Exército tem com os CACs. Então o Exército não vai fazer nada para defender os CACs. Por isso que eu digo, é a questão de tentar fazer um contraponto para ter o menos terra arrasada possível. Mas que a outra parte já ganhou, isso é um fato. Faço também aqui citar outro mestre aqui, Dr. Fabrício Ribeiro. Para mim, o professor Fabrício Ribeiro é inequivocamente o maior especialista na legislação no país. Poucas vezes, eu digo isso, onde eu tiver e puder falar, poucas vezes eu conheci na minha vida um jurista tão completo quanto o Dr. Fabrício Ribeiro. Tão pleno e tão conhecedor do seu objeto de trabalho, que é a legislação de armas no Brasil, quanto ele. E ele já se manifestou publicamente diversas vezes dizendo que a gente vive um manicômio jurídico, que não tem explicação jurídica, meio jurídico, discussão jurídica, regras jurídicas. Existem atos de vontade. E quando você substitui a discussão jurídica por atos de vontade, é porque quem impõe os atos de vontade efetivamente venceu. E também gostaria de fazer uma referência aqui ao mestre dos mestres, o mestre de todos nós,
todos nós que, se em algum momento nós nos dedicamos a estudar essa legislação, ter essa legislação como objeto de estudo, objeto de doutrina, foi por causa do trabalho dele, que é o professor o Dr. Bené Barbosa. Bené Barbosa é o professor de todos nós, professores. Porque quando veio a questão do plebiscito, do referendo, quando veio a discussão dos armamentos, quando nem tinha internet, era tudo mato, só tinha Orkut, o Dr. Bené Barbosa estava na linha de frente, levando porrada a todo lado. E o Dr. Bené Barbosa sempre falou, a mudança não pode ser legislativa primeiro, ela tem que ser capacidade de argumentação, ela tem que ser intelectual. Ele fala muito isso na oficina de argumentação dele, o professor Bené Barbosa, que eu recomendo para todos os meus alunos da pós aqui. Eu digo, ó, faça a oficina de argumentação, você precisa aprender a argumentar sobre tudo, e lá você aprende a argumentar sobre tudo. E ele sempre disse isso, você tem que mudar a cabeça. E a gente não vai conseguir mudar a cabeça em 6 meses. Então, significa que a outra parte venceu. Ok? Essas são as minhas perspectivas, essa é a minha opinião, é o que eu penso sobre isso. Eu vou abrir os comentários rapidamente aqui. Eu vou, assim, se tiver alguma mudança brusca no cenário, eu volto, atualizo vocês. Sempre que eu faço esse tipo de live, eu sou punido pelo Instagram, por isso que eu sempre peço a vocês que quando a live fica postada, o comentário de vocês me ajuda, você pedir para alguém vir curtir, comentar, principalmente você comentar, me ajuda. Eu sempre sou punido, sempre o pessoal denuncia, diz que é fake news, discurso de ódio, invento aqueles nomes lá, eu sempre sou punido. Então, eu tenho evitado fazer live sobre esse tema, até porque meu Instagram, obviamente, ser punido é ruim para mim profissionalmente. Eu peço a você que me ajude aí, poder depois deixar o comentário aí quando a live ficar postada, pedir alguém para comentar também, mandar para quem você achar interessante. E aí, salvo uma mudança muito brusca de cenário, se tiver uma legislação, um novo decreto, eu venho e explico para vocês como eu sempre tenho feito. Mas eu acho que essa é a realidade dos próximos meses, não acredito que essa realidade vai mudar muito. Então, enfim, ficar sendo punido por algo que a gente não pode mudar não é muito inteligente. Então eu vou evitar ficar sendo punido pelo Instagram e pelo YouTube, enfim, por algo que eu não tenho como mudar. Se aparecer novos decretos, novas legislações, a gente comenta doutrinariamente aqui, como sempre tem feito, tá bom? Eu vou abrir rapidinho aqui para quem quiser comentar, que abrir os comentários aqui, para quem quiser comentar. Eu repito, se você acha que é importante as pessoas terem acesso a esse cenário e tal, se outras pessoas ouvirem, mande essa live para outras pessoas, comentem aí nos comentários depois que a live fica postada, porque, como eu disse, se fosse inteligente da minha parte, assim, se fosse para pensar exclusivamente em business, em negócio, eu tinha que evitar tocar nesse assunto aqui, mas enfim, certo? O pessoal do CTTPE, é o clube que eu sou filiado aqui em Recife, tá? CTTPE, fizeram um passo a passo no Instagram dele por recadastramento, tal. Um abraço pessoal do CTTPE, abraço Iedo, abraço Marconi, eu sou muito bem acolhido lá pelo pessoal muito gente boa. Forte abraço, e eu acompanho os meninos desde que eles começaram e tenho muito orgulho de ser sócio do CTTPE. Eu sempre digo que é um dos melhores clubes do Brasil e sempre convido as pessoas para conhecer. Ele fica aqui próximo à Arena, Pernambuco. Beleza? Abraço, pessoal. Marconde ou é Iedo que está aí? Diz aí no comentário que está o perfil do clube. A Clarice está por aqui. Valeu, Thompson. Bom, então é isso, pessoal. Fica aí a análise, fica a previsão. Quem perdeu, depois eu vou postar o link. Eu vou subir lá no meu canal do YouTube, eu vou postar nos stories, certo? E qualquer coisa. Iedo, um abraço, Iedo. Uma curiosidade. Eu sempre faço uma referência a Iedo Neto. O CTTPE tem 3 sócios e Iedo é um dos sócios. E Iedo Neto está acompanhando aqui pelo perfil do CTTPE. Ele é um dos caras que mais entendem de armas de fogo, de objetos no Brasil. E um dos caras mais humildes que eu conheço. Eu digo a vocês sem medo de errar. Grande coisa que eu sei da prática, foi ele que me ensinou. Eu não falo da operacionalidade necessariamente do objeto, porque assim, eu lido com arma há algum tempo. Eu tenho um grande mestre, que ele é paraibano, Aldino,
instrutor Aldino. Aldino é o cara que assim, sempre traz dicas maravilhosas, mas nessa parte do dia a dia, da burocracia, do funcionamento do clube, e Edu me ensinou muita coisa, e é um cara assim que sabe demais nesse universo que a gente, dos carros. Eu vejo muita gente que olha os outros por cima, que eu não sou atirador de elite, eu não sou nada, eu sou aquele cara que quer exercer meu direito de autodefesa, que gosta de ir para o clube de vez em quando eu posso, manter minha habitualidade. E a forma que Edu trata, e Edu, meu muito obrigado, eu sou seu fã, cara. Transportar meus objetos por via aérea foi Edu que me ensinou. Solucionar algumas panes, eu aprendi muita coisa com Aldino, muita coisa com Edu. A primeira vez que eu atirei de 5.56 foi Edu que me deu de presente a munição e trouxe o objeto. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, por Marcondes, tenho um carinho muito grande pelo CTTPE, e sempre convido, quem puder, conheça o CTTPE, você vai ser muito bem acolhido. É o CTTPE aqui em Pernambuco e o ATP em João Pessoa, do instrutor Aldino. Aldino, para mim, é o meu mestre na prática. Assim, as técnicas que eu uso até hoje, eu aprendi com Aldino. E as coisas que eu sei do dia a dia da burocracia, assim, de dentro do clube, eu aprendi com Edu, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso e elogiar de público. Beleza? Bom, galera, é isso então. Eu vou encerrando a live. Obrigado por todo mundo. Desculpe se eu não trouxe a pílula dourada para vocês. Desculpe se eu não trouxe as mentiras que confortam o coraçãozinho, mas essa é a realidade, pelo menos é a realidade que eu enxergo. Não sou o senhor da verdade, posso estar completamente equivocado, espero que esteja, mas é isso que eu tenho enxergado, é isso que eu tenho ouvido, e é sobre isso que eu tenho conversado muito nos bastidores de Brasília. A live vai ficar salva, se você puder fazer comentários na live, você me ajuda depois que ela ficar salva, a não ser tão punida assim pela plataforma. Cheiro para quem foi de cheiro, um abraço para quem foi de abraço.